Graça e paz, minha amada, meu amado, mais uma vez estou aqui, né? Glorificando e exaltando o nome do nosso Pai, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é a fonte de água cristalina que sacia a minha alma, a tua alma. Ele é aquele que traz paz onde não há paz. Ele é aquele que dá o renovo, Ele é aquele que nos fortalece a cada dia mais, né? Sem Ele, eu e você não tem significado a vida sem o Pai. Eu não consigo olhar para o mundo e não poder sentir a presença do Pai, porque a presença do Pai é como se fosse uma força maior que envolvesse o meu ser por completo, me ajudar a caminhar, a prosseguir. Muitas vezes, quando eu encontro em aflição, eu me refugio em oração, começo a chorar, começo a contar para o meu Pai a situação que se encontra na minha vida. Imediatamente eu me sinto consolada, como se fosse um ser resplandecente que abraçasse a minha alma, desse o refrigério, levava meu fardo pesado. E quando eu levanto da oração, parece que tudo se acalmou, que eu estava dentro do barco e vi o barco balançando num mar bravio para lá e para cá. Mas quando eu clamo pelo meu amado Pai, o nosso eterno amado Pai, eu começo a sentir uma confiança maior. Ele é o meu e o teu refúgio. Ele é a minha riqueza, a tua riqueza. Ele é tudo para mim e para ti. Não tem sentido a vida não, se não tiver o nosso Pai na direção. As ondas tentam nos sufocar, querendo apagar o brilho do nosso olhar. A tristeza aperta assim o coração, mas quando eu me refugio em oração, eu sinto a presença do Pai amado me tocar, dizendo: filha, filho, não temas, contigo estou. E é mesmo assim na minha vida e na tua vida, no momento das nossas aflições. O Pai, Ele chega, abraça a minha alma, abraça a tua alma. Eu tive uma experiência um dia na minha vida, meu amado, minha amada, que foi uma experiência gloriosa. É muito bom você falar das suas experiências, que se torna como alimento para as nossas almas, né? Para que nós possamos saber que o Pai, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é eterno. E chegou que eu estava numa aflição tão grande, passando uma situação tão delicada, tão grande, que meu coração veio desespero. Eu não conseguia encontrar, nos 4 confins que eu olhava, eu não conseguia encontrar solução para este meu problema. E simplesmente o que eu pude fazer, simplesmente dobrar o meu joelho na sala. Comecei a chorar, 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 e dizendo: Pai, às vezes eu me sinto sozinha, Pai. Às vezes eu tento procurar um ombro amigo que eu possa confiar, mas sempre só decepção. E simplesmente só tenho a Ti, só Tu que me sobraste, Pai querido e amado. E naquele momento, chorando, comecei a contar da minha angústia, da minha tristeza. E disse: Pai, eu sei que Tu estás me vendo. Eu sei que Tu ouve a dor do meu coração. Me dá um sinal, um pequeno gesto, que Tu estás comigo. E eu confesso, minha amada, meu amado, imediatamente eu senti algo sobrenatural envolvendo o meu corpo. E ao mesmo tempo, foi como se eu estivesse de joelho no sofá e sentisse a presença do meu Pai sentado, eu segurando sobre as suas pernas. E eu senti aquela suavidade passando a mão sobre os meus cabelos. E eu senti como se fosse um abraço. E no meio do silêncio, eu escutei aquela voz dizendo para mim: não temas, eu sou contigo, sou teu amigo.
contigo. Não temas, não te apavore, eu sou contigo e vou te ajudar. E ao mesmo tempo comecei a chorar, 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 mas eu senti um conforto que eu nunca em toda a minha vida encontrei, um conforto tão profundo como esse. Senti fortemente a presença do Pai envolvendo o meu quarto, senti aquele cheiro de flores e aquele algo sobrenatural me abraçando, enxugando as minhas lágrimas. E ali comecei a rasgar o coração para o meu Pai. Contei a minha história completamente para o meu Pai. Tudo o que estava me acontecendo. Imediatamente eu posso dizer para você, eu senti uma paz. É como se eu estivesse em pé olhando o mundo e ao mesmo tempo quando eu dobrei o joelho ali, eu esqueci que estava sobre a superfície da terra. É como se tivesse meu espírito saído do meu corpo e abraçada pelo Pai. E quando eu escutei no silêncio, mesmo que estava tudo silêncio, mas eu escutei aquela voz suave, feito águas caindo. E ao mesmo tempo eu consegui escutar, não temas, eu sou contigo. E várias experiências, minha amada, meu amado, que eu já passei com meu Pai. Certa vez, eu nunca mais vou me esquecer, ficou aqui gravado. Eu morava em Joana Bezerra, numa casa grande, imensa. Meus filhos tinham de se embora, o pai levou. Eu estava numa situação, um foi para a casa da avó, outro a menina, o pai levou, o outro foi para a casa da minha mãe, o outro foi para a casa da avó. E ali dentro daquela casa imensa de Joana Bezerra, ali estava só. Mas eu pensava que estava só, mas o Pai estava comigo o tempo todo. E eu me lembro que uma certa vez eu subi um degrau de escada porque fora da casa era tão grande que tinha um quarto de empregada. E eu subi e me sentei, comecei a olhar para o céu e disse: Pai, cadê minha família, cadê meus filhos, Pai? Estou aqui sozinha. E ao mesmo tempo eu escutei aquela palavra que eu jamais vou esqueci, vou levar para o resto da minha vida. Enquanto eu sobreviver aqui na face da terra, foi uma experiência tão gloriosa, minha amada, meu amado, que no meu silêncio eu escutei aquela voz dizendo: filha, tu não estás só, eu estou contigo, eu sou teu Pai, sou aquele que tu clamas. Filha, buscai primeiramente o reino do céu e a minha justiça. Amarás o teu próximo como tu mesmo. Amarás os teus inimigos e perdoarás. E ao mesmo tempo, quando olhei para cima do telhado da minha casa, uma experiência gloriosa, que essas experiências é tão forte que as lágrimas não contêm dentro de mim. E ali ao mesmo tempo eu vi uma pomba branquinha, alvinha como neve. Ela batia as asas e olhava na minha direção. Como é que pode à noite uma pomba bater em cima do telhado de casa? Porque o quarto da empregada era alto, era acima da casa, a casa era baixa. E simplesmente eu vi aquela pomba bater nas suas asas. Ela olhava para mim como se ela estivesse falando comigo. E ali, quando olhei para o céu, eu vi como se fosse uma luz clareando tudo. Foi uma experiência gloriosa que eu jamais posso duvidar que o nosso Pai existe. Ele existe sim, minha amada. Ele existe sim, meu amado. Quer saber? Busque em oração, rasgue seu coração para Ele, confie nele, abra mesmo. Quando a gente realmente entrega de todo o coração e de toda a alma, nós começamos a perceber que Ele é verdadeiro. E a partir desse momento eu comecei a sentir uma alegria na minha alma, um renovo, uma esperança tão profunda que confesso mesmo que estava só dentro daquela casa, mas eu senti uma presença tão gloriosa que parecia que onde que eu andava, a sala, a cozinha, o quarto,
tudo ali eu via claramente aos meus olhos como se tivesse um ser resplandecente comigo, que eu não estava só. Imediatamente, depois daquela gloriosidade que eu senti, aquela experiência gloriosa, simplesmente eu desci alegre, flutuava, não senti nem descer nos pisos da escada. E simplesmente fui para minha sala. Quando eu liguei a televisão, estava passando aquele programa que passava na televisão de R.R. Soares, programa ao vivo. E de repente ele chegou e começou como se fosse uma confirmação. Ele olhava assim, papai usando ele claramente, que papai estava usando, porque papai usa o que ele quer, uma programação ao vivo. E daqui a pouco ele disse: eu vou entregar algo para uma pessoa que não é daqui, não está na igreja, não está em São Paulo. Essa pessoa está no lado do Nordeste. E eu ia dar uma palavra e agora veio essa para mim dar para essa pessoa. E começou ali a salmodiar a Bíblia, folhear a Bíblia. E ali tudo confirmação: buscai primeiramente o reino do céu, sua justiça. Amarás o teu próximo. Tudo que o pai falou comigo, aquele homem falava na televisão. Foi forte a experiência e é palavras profundas. Se você, minha amada, parar para pensar, meu amado, e perceber, buscai o Criador de todo o teu coração. Sabe o que é buscar Ele de todo o coração? É você rasgar e olhar e simplesmente conseguir só enxergar Ele, esquecer de todo ser vivente, esquecer tudo que está ao seu redor. É você amar intensamente. Quando a gente ama o Pai, a gente quer fazer o melhor para agradar. Um casal de namorado, um esposo, quando quer agradar sua esposa, claro que ele elogia, ele traz presente, ele trata bem, né, a sua esposa da mesma forma, vai ali, faz aquele belo comer, belo almoço, trata com carinho, com amor para agradar. Mas quando eu e você dissemos: Pai, eu te amo, e praticamos coisas de um mundo, as podridão, a nojeira, a imundícia, que esse mundo muitas vezes nos engana, imediatamente eu e você ali estamos dizendo: Pai, eu não te amo. Me perdoe pela sinceridade, mas eu tenho que ser sincera para você, porque foi assim que eu aprendi do meu pai. A partir do momento que eu e você realmente amamos o Pai, nós começamos a olhar o mundo diferente. O mundo não é mais como a gente era. Quando eu e você temos verdadeiramente experiência com o Pai, você começa a olhar diferente. Quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você faz aquele sacrifício vivo. Você olha para dentro de si mesmo e diz: não, meu Pai está de olho em mim. Se eu fizer isso, Ele vai. Eu não quero entristecer o coração do meu Pai. E o Pai, muitas vezes, Ele nos açoita, porque Ele não quer que eu e você se perca no embaraço do mundo. Porque o amor dele é tão grande, tão grande. Pare para pensar direitinho. O seu único filho Ele mandou para pagar um preço por mim, por você, que não valíamos nada, desde a nossa descendência. Mas Ele rompeu barreiras, limite, traspassou tudo. Ainda mais, o filho dele veio sobre a face da terra. Hoje nós sabemos do Evangelho por causa do Filho amado, por causa do amor do Pai por cada um de nós. Então temos que ser imitadores do Filho amado. Não é simplesmente querer ser diferente dos outros, querendo colocar as pessoas para trás, não. Quem realmente ama o Pai, ele começa a olhar até mesmo aquelas pessoas que nos criticam, que nos condenam com os olhos de amor. Você começa a ter pena daquela pessoa e ver o outro lado obscuro dela, e você começa a orar por ela. Esse é o dever de nós, ser filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. E o Pai, Ele ama cada um de nós. Então, vou ficando por aqui. Essas foram umas das minhas experiências, que possa tocar no teu coração, que o Pai possa abraçar a tua alma, te dar o refrigério, e tu possa saber que tu nunca vai estar só. Ele está aí, do teu lado. O segredo da minha vida e da sua vida é simplesmente rasgar o coração e ver que Ele é verdadeiro,
e abrir completamente para Ele. Apesar que Ele sabe de tudo, mas Ele gosta quando eu e você abrimos a boca e confessamos tudo para Ele. Ele está pronto, Ele sabe que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos. Ele está pronto para endireitar os nossos caminhos tortuosos. Eu aprendi muito, foi no deserto, no abandono, na solidão, na fome. Eu aprendi muito e estou aprendendo mais e mais e mais experiência com o Pai. Porque é assim, dessa maneira. Ele me permite, não é porque Ele tem raiva da gente, que Ele quer ver o seu mal, o meu mal, não. Certa coisa Ele nos permite porque Ele quer nos moldar, nos preparar, nos santificar, nos amostrar outro sentido da vida. E eu posso dizer, é a melhor parte da nossa vida e da nossa história. Quando a gente é íntimo com o Pai, tem confiança nele, tem fé nele. Mesmo você vê as coisas virando de cabeça para baixo, mas você acredita que Ele pode ter solução, conforme a santa vontade dEle. E eu sei que Ele quer o melhor para mim e para você. Fica na graça e na paz.